Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas informações sobre o Fluminense e Mamelodi Sundowns, jogo que acontece hoje às 4 horas, horário de Brasília, e o Renato vai fazer algumas mudanças que já era esperado. Então, ao longo dos próximos minutos, a gente vai falar tudo que o Fluminense deve mandar a campo e as estratégias que o Renato deve tentar para o Fluminense superar o time sul-africano. Mas eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve dessa moral pra gente. Lembrando, a gente quer chegar aos 13 mil inscritos, então sua inscrição aqui é muito importante. Também queria pedir sua ajuda. Deixa seu like nesse vídeo, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. E também tem duas opções aqui. Uma é hypar o vídeo, se você puder arrastar do lado do comentário e hypar esse vídeo, você vai ajudar esse vídeo a ter um alcance muito maior. E também tem clube de membros ativo. Se você puder se tornar membro do Falando de Flu, você vai nos ajudar a chegar cada vez mais longe. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E Fluminense entra em campo hoje às 4 horas tentando garantir sua classificação para as oitavas de final do Super Mundial. Lembrando, o Fluminense estreia contra o Borussia, empata em 0-0, vence o time do Sam da Coreia por 4-2 e agora vai jogar contra o Mamelodi Sundowns, que é o segundo time mais forte desse grupo, assim, né? Depois, em questão de adversários do Fluminense. Então, o Borussia era o adversário mais difícil, o Sam era o adversário mais fácil e o Mamelodi é o adversário intermediário. Não chega a ser o nível do Borussia, mas também não é tão fraco contra o Sam. Basta a gente olhar para o que o Mamelodi fez contra o Borussia, que fez um jogo duro, ficou 4-3. Alguns momentos teve até a oportunidade de vencer o jogo, mas não conseguiu vencer. E para isso, o Renato, inteligentemente, sabe que se ele manter o mesmo time que jogou contra o Sam, a gente pode ter muito mais dificuldades contra o time do Mamelodi que teve contra o Sam. Então, baseado nisso aí, ele vai fazer no mínimo 4 modificações nesse time, ou seja, vai sair os dois laterais, Freitas, René e Fuentes, para as entradas de Samuel Xavier e René, desculpa, porque saiu Fuentes e o Guga para a entrada do Samuel Xavier e do René. No meio de campo, o Nonato toma a posição do Paulo Henrique Ganso para dar aquela fortalecida no meio de campo. Só que as principais modificações que chamam a atenção desse time do Fluminense é no ataque. A gente não tem a confirmação ainda de como vai ser o ataque. Eu vou agora estar passando a escalação provável que o GE passou, e o GE até agora nos dois primeiros jogos acertou em tudo. Todos os jogadores que entraram em campo foi dado no pré-jogo do GE, então basta a gente tentar ver se eles vão continuar com 100% de aproveitamento em acertar a escalação. Lembrando, o Renato fez um certo mistério para divulgar a escalação, tanto que essa questão da escalação saiu agora há pouco, alguns minutos antes. Estou gravando esse vídeo, né, na noite de segunda-feira ainda, e saiu quase, né, na madrugada de terça essa provável escalação do Fluminense. E a provável escalação que eu já passou é o seguinte: Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva, Freitas e René. Esse é o sistema defensivo do Fluminense, e para mim é um sistema defensivo que é muito coerente para enfrentar o time do Mamelodi. Por quê? São o sistema defensivo que conseguiu segurar o time do Borussia. E como o time do Mamelodi vai tentar botar velocidade, eu acho que Samuel e René dão uma sustentação defensiva melhor do que Guga e Gabriel Fuentes. Quando a gente parte para o meio de campo, aí vai ser Martinelli, Hércules e Nonato. O Nonato ganha a posição do Paulo Henrique Ganso, porque realmente a partida que o Paulo Henrique Ganso fez contra o time do Sam não justifica a sua permanência no time titular, ainda mais sabendo que o time do Mamelodi é muito mais perigoso que o Sam e vai tentar, de certa forma, pressionar mais o Fluminense. Então, a entrada do Nonato, você fortalece um pouco o seu sistema de marcação e também ajuda a possibilitar uma marcação-pressão mais eficiente. Por isso que eu sou a favor da entrada do Nonato, sem contar que o Nonato jogou muito na última partida. O Nonato, para mim, foi um dos melhores em campo quando ele entra no intervalo. Entra ele e o Keno, para mim, esses caras que ajudam a mudar a história do jogo do Fluminense. Quando a gente parte para o ataque, é onde tem as maiores dúvidas. Por quê? O GE crava a seguinte escalação: John Arias, Everaldo e Canobi. Só que eu não sei porquê, mas eu estou com o sentimento que talvez Germancano vai ser titular nesse time. O OneFootball, por exemplo, deu uma escalação diferente. Deu no lugar do Canobi o Serna. Então, a gente tem que ficar pensando como que deve ser essa montagem de time de ataque do Fluminense. Se eu sendo treinador do Fluminense, eu manteria o mesmo time que enfrentou o Borussia, com o John Arias, Everaldo e Canobi. Por quê? O time do Mamelodi provou que quando eles são pressionados na linha deles defensiva, eles costumam ter dificuldade para sair jogando e entregar alguns gols assim para o Borussia. Por isso que eu tentaria jogar com esse time para ter uma marcação mais encaixada. Só que, apurando algumas informações, vendo no dia a dia, eu não duvidaria do Renato manter o Germancano entre os titulares do Fluminense. Por quê? Todo mundo criticou muito o Germancano, achando que ele foi muito mal no jogo contra o Sam.
Só que basta a gente lembrar, o Germancano não jogava desde abril. Foi o primeiro jogo dele depois de lesão. Ele entrou ali nos minutos finais contra o Borussia, mas uma partida começando jogando, ele não jogava desde abril. Então isso também tem que ser levado em consideração, né? Ele tá sem falta de ritmo de jogo e tudo mais. Por isso que eu, sei lá, eu tô com a sensação que o Renato pode fazer a manutenção do Germancano entre titulares, embora eu não concorde, porque eu acredito que o Germancano, começando o jogo como titular, ele não consegue fazer a marcação-pressão da forma que o Everaldo faz. Então por isso que, ao meu ver, seria melhor começar o jogo com o Everaldo. Outra coisa também que eu fiz no YouTube, na segunda-feira eu lancei uma enquete lá, que era a seguinte: quem deveria ser o camisa 9 do Fluminense? E lancei o nome do Everaldo, lancei o nome do Germancano e lancei o nome do Kevin Serna jogando improvisado por ali. Na pesquisa, no primeiro momento o Serna estava meio que ganhando. Quando eu vi pela última vez, para poder gravar esse vídeo aqui, Germancano estava ganhando 42% para ser titular. Então, ou seja, a torcida tricolor, e mesmo sem o Germancano ter feito um bom jogo na estreia dele, ainda continua acreditando que o Germancano possa sim ser um fator de desequilíbrio no ataque tricolor. Mas vamos ver o que o Renato pretende fazer. E também tem essa briga, né? Canobi e Serna. Por que eu acho que o Canobi vai ser titular? O Serna, ele tem um poderio ofensivo de finalização, de chegada ao ataque, melhor do que o Canobi. Só que o Canobi, ele te dá uma função tática mais eficiente que o Kevin Serna. Ele consegue pressionar com uma inteligência que o Kevin Serna talvez não tenha isso para fazer nesse momento. Por isso que eu acho que o Renato vai trazer de volta o Canobi para ser titular pelo lado de esquerdo do ataque tricolor, para poder ajudar nessa marcação-pressão, juntamente com o John Arias, uma marcação bem encaixada, para não dar espaço para uma Mamelodi Sandal respirar e conseguir vencer a partida. Aí depois a gente precisa ver, né, qual vai ser o cruzamento. Fluminense, Mamelodi, Ulsan e Borussia jogam às 4 horas da tarde, e às 10 horas da noite tem o jogo, né, do outro grupo, que é River Plate, Internacional de Milão, Monterrey e Urawa Red. E lembrando, se tiver um vencedor entre o Inter de Milão e o time do River Plate, pode ser que o time que perder fique fora. Por quê? Se a gente parar para analisar, o time do Monterrey precisa de uma vitória simples para poder se classificar, desde que o time do River e o time da Inter não empatem o jogo. Então, talvez a gente vai ter um desses grandes classificados juntamente com o Monterrey do México, e dependendo se o Fluminense conseguir ficar em primeiro, pode ter um cruzamento contra o Monterrey do México. Caso fique em segundo, vai ter um cruzamento muito difícil, tanto quanto o River quanto a Inter de Milão. Vai ser jogos muito complicados. Alguns jogadores do Fluminense, como o caso do Bernal, falou que preferem até pegar a Inter, porque acho que se o Fluminense pegar a Inter, o time vai estar muito ligado, igual entrou contra o Borussia, mas eu optaria em pegar o Monterrey, que seria talvez um jogo mais tranquilo. O time do Monterrey amarra muito o jogo, tenta impedir que a equipe adversária jogue, mas a gente vê que qualidade técnica, Inter de Milão tem muito mais do que o Monterrey do México. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, deixa seu like aqui. Seu like é muito importante para nos ajudar a fazer esse vídeo ter um alcance maior, alcançar mais inscritos. Então dá essa moral pra gente. E as duas opções aqui, hypar o vídeo. Se você puder hypar o vídeo, é só você puxar pro lado aqui do lado do comentário. Você vai fazer esse vídeo ter um alcance bem maior. E também, se você puder se tornar membro aqui do Falando de Flu, você vai dar uma moral gigantesca pra gente. E é claro, hoje, pós-partida, tem pós-jogo aqui no canal Falando de Flu. Saudações tricolores e até a próxima.